Salve lá, meus amigos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Revitalize. Hoje chegamos ao episódio número 29 programas gravados aqui. Cada programa, cada encontro, um bate-papo melhor que o outro e sempre, para mim, pelo menos, um grande aprendizado. Aqui a gente sempre fala sobre saúde e vitalidade da igreja e você é o nosso convidado especial. Quero pedir para você já se inscrever nesse canal, caso você não tenha feito isso, deixa o seu like e ajuda a gente. Deixa um comentário aqui no YouTube que vai nos ajudar e vai chegar até outras pessoas que estão querendo talvez ou estão precisando ter acesso a esse conteúdo aqui. Eu quero começar esse programa já compartilhando com você um evento precioso que o Revitalize está criando, que está elaborando, está organizando isso, que é o Imersão. É a nossa primeira conferência que vai acontecer nos dias 24 e 25 de outubro na cidade de Paulínia. Eu vou ser nosso convidado. Nas próximas semanas já vamos divulgar aí as inscrições desse evento. E aí uma notícia boa, fresquinha. Saiu também a segunda tiragem do livro Revitalize. Já estava esgotado, pasme você. E agora saiu a segunda tiragem. Você pode adquirir mandando uma mensagem para o nosso Instagram. Nosso Instagram, se você não acessou ainda, é o Revitalize, _inspirando igrejas. A cada 2 dias, mais ou menos, uma postagem falando sobre saúde e vitalidade da igreja. E você precisa, então, entrar lá, deixar o seu link, se inscrever, porque também é algo fantástico para te ajudar a pensar sobre saúde e vitalidade da igreja. Hoje um bate-papo especial e eu quero te fazer uma pergunta antes de começar esse bate-papo. Como é que uma igreja histórica, uma igreja já com uns bons anos de história, em pleno coração de São Paulo, uma grande cidade, continua viva, saudável, vibrante, inspiradora no coração do Brasil? Para falar sobre isso, convidado especial, amigo do coração, pastor Amaury. Amaury, demorou, mas o dia chegou. Maravilha. Cara, que bom te ver. Você não sabe da minha alegria e felicidade de te encontrar por aqui. Olha, coisa boa. Bênção estar aqui também. E depois de desmarca, mas vai deu e certo. volta. Vai e volta. Conseguimos que bênção esse estar tempo aqui juntos. Coisa boa, preciosa. Falar desse tema que ferve tanto aqui no coração, porque é a vida, é o dia a dia, né? Experiência de ministério tem sido essa. Então, prazer grande estar aqui, revê-lo. E poder também compartilhar essas coisas boas com os nossos queridos irmãos amigos aqui, queridos irmãos amigos que acompanham, né, esse Revitalize, estão sendo sempre revitalizados. Amaury é pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo, Zona Leste, área agitadíssima da cidade, uma doideira viver na Zona Leste de São Paulo. Amaury também é o presidente da APMT. Me ajuda na sigla, cara, porque eu não vou lembrar todos os detalhes agora. Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. O agência que me pega, Amaury, para lembrar do agência, que é um problema sério. Durante muitos anos foi Junta de Missões Estrangeiras, até hoje tem gente que chama de Junta, né? Então, verdade? Quantos anos de pé, Amaury? Agora, nesse segundo momento, 11 anos. Caminhando para 12. Antes da Penha... Foi a oitava. Oitava de Belo Horizonte. Fiquei 10 anos na oitava de Belo Horizonte. Cara, longas jornadas. Sim. Seus filhos estão com que idade hoje, Amaury? Olha, a mais velha, 26, o menino é 25 e a mais nova, 23. Uau, o tempo voa. Já voaram também. Todos eles? Já. As meninas casadas e o menino estudando fora do Brasil. Então, ninho ficou vazio. Ninho vazio. Ô, Amaury, se você pudesse, e você pode, como descrever para quem não conhece, Igreja Presbiteriana da Penha? Como é que você descreve essa igreja? A palavra que com certeza nos descreve é uma igreja missionária. Uma igreja viva, missionária, que tem sido assim vibrante ao longo dos seus anos, viveu momentos difíceis, dolorosos, mas segue viva, segue animada e focada na missão. Pulsando. Quando você chegou na Penha, você é filho da Penha ou não? Não.
É o meu segundo pastorado. Eu pastoreei, saí, fiquei 10 anos fora e retornei. Quanto tempo você ficou na primeira rodada na Penha? 6 anos. E quando você volta, como que a Penha está naquele momento, Amaury? Eu saí, quando saí a igreja estava bem. Quando voltei 10 anos depois, ela vivia um dos seus, assim, de vários momentos de crise. Ela vivia o que poderíamos chamar talvez de sua segunda maior crise, né? Porque estava internamente dividida, muitos membros haviam saído, né? Então ela havia experimentado um momento ali de desencontros, né, entre lideranças, dificuldade. O pastor que estava acabou tendo uma dificuldade familiar, então para ele não era um momento bom. Pessoal lá, Pessoal, algo particular. consequentemente, ministerialmente também, as coisas não fluem. A igreja sentiu, né, essa luta e vivia um momento, né, de declínio por causa dessa realidade, dessa conjuntura, né? Um pastor anterior tinha saído, o que era auxiliar assumiu, aí logo que assumiu vieram as lutas familiares. E a igreja já tinha tido ao longo dos anos muitos pastores que tinham vivido situações difíceis de família. O momento mais crítico foi, né, uma acusação contra um pastor, então a igreja é muito sensível a isso, né? Já tinha vivido Tinha algumas marcas já. essas marcas, então a situação daquele irmão acabou agravando-se no emocional da igreja, né? Esse é o cenário que você encontra quando chega. Isso. E aí, Amaury, o que fazer? Você vem com 10 anos nas costas de oitava, coração batendo no ritmo de Jeremias. Isso. Oitava era uma experiência, né, de ascensão na igreja. Os 10 anos que vivi lá, vi chegar na igreja mais de 2.000 pessoas novas, né? Uau. Então, assim, todo mês, batismo, recepção de membros. E aí você vem para um lugar que não dava 10% da membresia que tinha na oitava, né? Então, foi um desafio, mas a volta foi exatamente por causa desse momento, pelo que a igreja estava vivendo. Você veio para isso? Eu vim para isso, né? Quando os presbíteros me convidaram para o retorno à Penha, já foi uma conversa bem aberta sobre o que a igreja estava vivendo, quais eram as dificuldades. E por ter estado lá, eu já conhecia a igreja. Ao longo dos 10 anos fora, todos os anos preguei na igreja, vi subidas e descidas, né? Então, quando retornei, já foi para abraçar aquilo que a igreja estava vivendo como desafio naquele momento. E por conhecer a igreja, conhecer os membros, conhecer o bairro, conhecer a cidade, eu entendo que para mim era muito mais fácil do que para outro pastor, né? A Penha já é centenária ou não? Não, ela vai fazer 70 anos ano que vem, fevereiro de 2026. Mas é uma igreja já antiga. Ela 70 anos, mais o seu tempo de congregação, dá mais de 80 anos de história, né? Então, é uma igreja já bem histórica, né? É uma das mais antigas também de São Paulo, tirando aquele cinturão das igrejas centenárias de São Paulo, ela está na segunda leva, né? E como que você, assim, como é que foi esse começo, Amaury, no sentido de olhar para frente, pensar em reconstrução, sem deixar a nostalgia tomar conta? Quais foram alguns caminhos que vocês tomaram? Enfim, o que foi feito nesse processo aí? Então, o primeiro ponto, né, foi assim, quando eu decidi que voltaria, quando estava tratando com os presbíteros, né, foi um alinhamento com eles do que eu me propunha a fazer na igreja e deixar claro quais seriam os caminhos, se eles abraçavam isso. Diante do que eu falei, né, do que eu faria, pensando na experiência que eu tinha vivido dentro de oitava igreja, eu disse para eles, né, eu falei, o pastor que volta para cá não é o mesmo que saiu. A experiência de vida mudou, me fez vivenciar coisas que abriram a mente, né, que me deram grandes experiências. E além de estar na oitava, eu me envolvi com o GKPN, que é um centro de estudo do cristianismo global, e acabei tendo acesso e amizade com os pastores das maiores igrejas do Brasil. Então, fiz pesquisas dentro de algumas delas. Então, eu disse, olha, eu
tenho que voltar para aplicar essas coisas. E eles disseram, é exatamente isso que procuramos num pastor. O GKPN que é coordenado por Elias Dantas? Isso, é o Global Kingdom, né? Uhum. Então, ali, assim, como ele é um centro de estudos do cristianismo global, a gente acaba emergindo dentro de igrejas para entender qual é o processo de crescimento delas, né? Então, o conselho abraçou e na minha chegada eu tive que seguir alguns caminhos, né? Primeira coisa foi essa de alinhar liderança. Eu fiz um SWOT da igreja, porque lá atrás, na oitava, tínhamos tido essa experiência, né, de fazer um SWOT da oitava. Aí apliquei a mesma regra, fiz um SWOT da igreja, que você mede forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, elaborei o questionário, distribuí para os membros, para que eles apontassem quais eram as forças, as fraquezas, as ameaças internas, externas, e quais eram as oportunidades. E a partir desse diagnóstico, né, do que era ameaça, uma das ameaças era que a igreja vivia um momento de muita guerra interna, né, muita quebra da unidade. Isso era ameaça. Era ameaça. Na verdade, era ponto negativo, né? Era ponto negativo, né? Então, quando você tem essa questão, né, você tem que olhar para aquilo que está ameaçando a igreja naquele momento. E a quebra da unidade, haviam pessoas pensando para um lado, pessoas pensando para outro, e as coisas não batiam, não tinha diálogo, muita gente de mal umas das outras, né? Muitos irmãos desviando um do outro no corredor da igreja, não sentava do mesmo lado das bancadas da igreja. Então, Uau. Isso era ruim. Muita briga dentro dos ministérios, muita disputa de predomínio, de opinião. Então, uma das coisas que veio, uma das ameaças, né, um dos pontos fracos, aliás, a infraestrutura estava muito ruim, o prédio muito precário. Primeiro velório que eu fiz, né, na primeira semana que cheguei na igreja, estava fazendo um velório, o caixãozinho ali na frente, os irmãozinhos do lado. Eu olhei para o teto, era um forro de madeira, estava saindo fumaça. Uau! Então, a iluminação fechou curto lá em cima, quase que pega fogo no prédio, em cima do velório. Falei, o sujeito já morreu, vai ser cremado no templo. Mas, assim, era um desafio muito, muito grande. E a falta de unidade era interessante, uma coisa que eu ouvi à época, né? O conselho ali reunido, nós começamos a trabalhar a ideia de fazer uma reforma e um dos presbíteros disse assim, puxa vida, a igreja, na época, 11 anos atrás, tinha 120 mil na conta e não conseguia pintar uma sala, porque quando propunha pintura, não chegava a acordo, né? Que cor que vai pintar? Faz uma textura. Não, vamos fazer... Tinha saldo, mas para pintar uma sala não tinha unidade. Tinha dinheiro, mas não tinha unidade da decisão. Não conseguia definir quem que ia pintar, quando que ia fazer, que cor que ia fazer. Ou seja, isso era crítico, né? Então, a igreja, o prédio estava, assim, em algumas áreas em ruínas. E a igreja não conseguia dar um passo à frente, que era pintar uma sala, fazer uma pequena reforma. Então, foi um tempo de trabalhar. Foi muito precioso fazer o SWOT com a igreja, porque nós conseguimos fazer diagnósticos. A partir dos diagnósticos, elaborar ações de sobrevivência, ações de crescimento, ações, né, de manutenção. E, listadas essas ações, começamos a trabalhar, né? Engraçado porque o que você está falando, para muita gente, soa ou pode soar de uma forma negativa, porque parece que a gente está copiando coisas do cenário corporativo e tentando implementar na igreja. Mas, na verdade, o que você fez foi parar para ouvir as pessoas. É isso. Que o SWOT é só uma ferramenta para você fazer aplicável. Escuta. Para você fazer escuta. E para você provocar reflexão. Porque as pessoas, muitas vezes, não param para refletir no porquê entramos num processo de declínio. Por que estamos do jeito que estamos? Né? Então, eu trabalhei o questionário com a linguagem mais eclesiástica, né? E as pessoas responderam, né, as perguntas, onde, por exemplo, a igreja era forte, ministério de música, ensino. Então, a partir daqui, você gera elementos para trabalhar a jornada da igreja. Falta de unidade como sendo ameaça, desorganização interna como sendo fraqueza.
diagnóstico, isso é princípio de mordomia. Quanto tempo, mais ou menos, para conseguir fazer essa curva até que a coisa ganhasse uma diretriz, Mauri? Olha, o primeiro ano foi um ano mais para dentro, porque foi o ano de fazer essa leitura, esse diagnóstico, né? Fazer esse processo, né, de SWOT com a igreja leva um tempinho, vai gastar aí 3, 4 meses para você levantar Ouvir o dados, pessoal. processar dados, e não dá para o pastor processar sozinho, tem que processar com a liderança, Liderança da igreja. né, a liderança da igreja nas suas camadas, até para que as pessoas, por exemplo, presbíteros, escutem o que o membro está dizendo. Porque tem coisa que se eu chego e falo, eu arrumo briga. Mas quando você vem num diagnóstico de muitas falas, olha, eu tenho aqui um questionário e 50 pessoas apontaram a mesma coisa. Então, não é o pastor acusando a igreja de nada, é A igreja afirmando, lendo. se autoavaliando, né? Como diz o princípio de Paulo, examine-se a si mesmo, né? Então, é a igreja fazendo o autoexame e apontando pecados, falhas, erros, né? Então, um período de processamento disso. Primeiro ano meu, eu me dediquei a uma classe na igreja, que era uma classe de formação de liderança. Eu não fui ensinar teologia, eu não fui corrigir heresia, eu fui trabalhar com lideranças. Eu fiquei um ano com uma classe, com pessoas que eu queria que fossem líderes de pequenos grupos, líderes de ministérios, fazendo alinhamento. Usei a ideia, né, das 8 marcas de uma igreja saudável com esses líderes. Dei vários preceitos de liderança. Uma das coisas foi ajudá-los a refletir sobre a igreja. Então, esse primeiro ano foi esse ano intencional para dentro, para curar, trabalhar a unidade. Preguei muito sobre comunhão, sobre relacionamento, sobre pecados de maledicência, sobre pecado de falta de perdão, amargura. Trabalhei muito todo o subsídio que a Bíblia dá sobre essa vida em comunidade saudável. E às vezes a gente esquece de mostrar para os crentes que não perdoar é pecado. A gente fala assim, tem pecado travando a igreja. Aí a gente pensa em adultério, pensa em roubo de dinheiro. Questões morais, né? Não. A amargura é pecado e trava a vida da igreja, falta de perdão. Então, trabalhei bastante essas coisas em sermões, em encontros, em alinhamentos, e Deus foi curando, vi irmãos se encontrarem no corredor e abraçar e ajoelhar e chorar juntos, pedindo perdão um ao outro, depois de 2, 3 anos sem conversar um com o outro. Deus foi tratando, o Espírito de Deus foi ministrando na vida da igreja e trazendo a saúde de volta. Se há saúde, o organismo cresce. Então, na verdade, você não se preocupou tanto em estratégias como se preocupou em cuidar de pessoas. Isso. Não adianta, né, assim, começar por estratégia se não tem saúde no organismo. O organismo precisa ser saudável. A igreja não é só uma organização. Estratégia é para organização, né? Como organização, você bola a estratégia e vai. Agora, a igreja é um organismo vivo. E se não tem saúde, esse organismo não tem força. Tem processos roubando os nutrientes, você prega, mas é como comer e você tem uma disfunção metabólica. Num processo, o alimento, você não vai ficar forte. Come e perde as vitaminas. Então, você tem que trabalhar a saúde da igreja. Quando a igreja está saudável, aí a estratégia... A coisa flui. Flui, porque você joga a estratégia para um organismo que está forte. Você joga a estratégia no organismo subnutrido, a estratégia pode até esgotar, drenar o que sobrou de energia, né? Imagina, o sujeito está na cama enfermo, você vem com uma planilha de trabalho para ele. Não faz sentido nenhum. Vai drenar o restinho da energia que ele tem. Ô Mauri, e quais, assim, isso foi dentro, mas olhando para fora, na tua leitura, quais os desafios de uma grande cidade como São Paulo? Eu olho para São Paulo assim... São Paulo sempre me assustou. Eu trabalhei em São Paulo 2 para 3 anos, mais ou menos. Depois estudamos juntos lá no mestrado durante um período em São Paulo. São Paulo sempre me assustou. E eu sempre olhei para São Paulo como um desafio muito acima da minha realidade em todos os aspectos. Eu acho uma loucura aquela vida de sai cedo, pega metrô 5h30 da manhã, as estações, as pessoas correm em alguns momentos do dia
porque se não pegar o metrô, o cara perdeu o horário, enfim, perdeu a conexão, trânsito, toda aquela dinâmica. Você vai se deslocar, é 1 hora de deslocamento, dependendo para onde você está indo. 2 horas e meia. É um negócio desafiador. Na tua leitura, assim, agora de dentro para fora, pensando em igreja, quais talvez os maiores ou alguns desafios que você fala assim, pô, isso aqui foi algo que para a gente foi difícil pensar? Então, no processo de revitalização, tem uma coisa que eu sempre chamo de fazer uma exegese da cidade. Tem o exercício da exegese bíblica, você tem que fazer uma exegese do seu lugar. Então, eu fiz um estudo interessante do bairro, né? São Paulo é uma cidade que não tem bairro, na verdade. São Paulo tem subdistrito. Isso é uma característica interessante do lugar. Cada subdistrito é como se fosse uma cidade. É o caso da Penha. Penha é um subdistrito que tem 400 mil habitantes. Então, é como se fosse uma boa cidade. E tem uma característica, né, do bairrismo também. Né? As pessoas, elas amam sua localidade. Até porque você tem fórum, banco, cartórios, tem tudo nesse subdistrito. Ele é pensado para que ele atenda ao morador dele sem que ele saia daquele pedaço ali, né? Então, essa é uma característica. As pessoas falam assim, o paulista é muito paulistano, né? Muito bairrista. É mesmo, ele tem isso. Agora, você tem que entender que isso é uma força, isso não é uma barreira. Né? A turma gosta do lugar, do nome do lugar, né? Elas gostam do desafio do lugar. Então, você precisa amar esse lugar e falar bem dele, entender as virtudes dele e fazer o povo também gostar dele. Em São Paulo você tem esse... diferente de outras capitais, né? Zona Leste são 4.700.000 pessoas. São Paulo, 12 milhões. Grande São Paulo, 21 milhões de pessoas. Assim, muita gente reclama muito, fala muito mal. Eu aprendi que eu tenho que falar bem. Eu tenho que olhar não para as dificuldades de São Paulo, mas para as oportunidades de São Paulo. Primeiro, não é um lugar ruim porque a maior cidade do Brasil é aqui, ou seja, o povo veio para cá porque tem coisa boa. A multidão reúne onde tem coisa boa, onde tem oportunidades. Então, eu tenho aqui alguma vantagem que em outros lugares não tem. Né? Eu tenho gente aqui que não vai, que tem habilidades, expertises que São Paulo é o ambiente para usá-las. Senão, quem mora em São Paulo pode morar em qualquer lugar, mas ele quer ficar em São Paulo. Você tem pessoas com habilidades e especificidades que poderiam morar em Nova York, poderiam morar em qualquer outra cidade do Brasil e com, assim, predomínio, né, com destaque. Então, eu comecei a entender essas oportunidades e falar muito delas para a igreja. São Paulo é uma cidade, a metrópole, não é nem a cidade, é até curioso, né? São Paulo é uma metacity, tem 9 metacities no mundo, São Paulo é uma delas. E metacity tem essa diferença, tem gente de 176 países diferentes vivendo ali. Então, quando você olha para São Paulo, por exemplo, nós temos um trabalho com hispanos, que é olhar para a oportunidade que está diante de nós. A gente leva anos para preparar o missionário para ir para a Bolívia. Na Penha tem boliviano, acho que quase que o tanto que na Bolívia. Então, vamos evangelizar boliviano. Temos um culto em espanhol domingo de manhã. Tem uma comunidade boliviana na igreja. Aliás, residentes da Penha, da Zona Leste. Da Zona Leste. Somar hoje dá quase 200 hispanos que são membros da igreja. Somando a sede e uma congregação hispana que nós temos. A congregação 100%. Uma congregação hispana? Tem uma congregação na igreja, que funciona como um ministério, com um culto em espanhol, e tem uma congregação hispana num bairro chamado Cangaíba, que é uma das áreas do subdistrito da Penha. Né? Então, assim, você tem milhões de pessoas. Tá fácil evangelizar. Você virou para o lado, tem alguém para pregar. São oportunidades que você tem e pessoas moídas, destruídas por essa vida louca de São Paulo, mais carentes, mais abertas, mais sedentas para o evangelho. Então, eu não posso olhar para a dificuldade, eu tenho que olhar para as oportunidades. E São Paulo tem
assim como tem para o empreendedorismo, tem para a pregação do evangelho. A igreja, ela é um refúgio numa cidade cansada? Com certeza ela é um refúgio, é um lugar de renovação das forças, é um lugar de cura. Por quê? Uma cidade desse tamanho é predadora, ela mói as pessoas. E a igreja é um lugar de cura, né? Então, você tem que trabalhar, né, o culto, não que ele será centrado nas pessoas, mas ele é centrado em Deus, mas no pão que Deus ministra às pessoas, no poder de Deus para restaurar pessoas, para curar pessoas, para encorajar pessoas, para direcionar para a vida, né, sem cair no utilitarismo, né, Deus como só uma questão utilitarista. Não, esse encontro com Deus é restaurador, né? Essa vida centrada em Deus é reparadora para quem vive numa cidade desse tamanho, que foi lá para ganhar dinheiro. Muita gente veio de fora, né, e foi lá com um sonho muito materialista. Então você tem que virar essa chave no coração e fazer essas pessoas entender que o cerne da vida é a missão. E nisso a igreja vira, de fato, um refúgio. E é legal porque, assim, a Penha, quando você define ela como uma igreja missionária, parece-me que vocês, a leitura que você e a liderança têm é que a igreja é o evangelho da Penha para o mundo, né? Não Isso. é só para a Penha. É a partir da Penha, né? E o mundo está ali na cidade de São Paulo, né? Que tem conexão dessa... Hoje você está na PMT, você é um cara que tem uma conexão direta com missões fora do Brasil. A Penha participa disso hoje de alguma maneira, Mauri? Tem essa... Isso é muito seu, né? Essa característica sua também, né? Essa característica minha, quando comecei a me envolver com o GKPN, já veio essa chamada, né, para me envolver com trabalhos fora do Brasil. Aí a Penha, por ser essa igreja missionária e por estar em São Paulo, que é uma meta-city, que tem gente de 176 países, empresas de diversos países, quase aí 70% dos países do mundo têm empresas ou representação em São Paulo. Juntando isso, é por isso que fui parar dentro da PMT, né? Não é ser da PMT que me faz levar missões para a Penha. Na verdade, ao contrário, o envolvimento da igreja com missões que me levou, né, para cair dentro da PMT. Então, já nesse quesito que falei de nos envolvermos com hispanos que estão ali, e a igreja sempre parceira de missionários, né? Por exemplo, o pastor Ronaldo Lidório, a Penha já é parceira dele há quase 30 anos de ministério, desde o tempo que ele foi para Gana. Quando ele foi, a Penha já foi parceira dele e até hoje. A missionária Elisa, que a Penha enviou para o Japão, já está com 26 anos de ministério no Japão, e a igreja, né, investe nela até hoje. Então, o casal que planta a igreja no Cangaíba, né, que é a Quênia, que é essa comunidade hispânica. E ela foi missionária há 25 anos no Peru, e a igreja caminhou com ela aos 25 e já tem 4 anos que ela está no processo da plantação da igreja. Mas ela é brasileira. Ela é brasileira. Ela foi ser missionária no Peru, né? E foi solteira, conheceu lá um outro brasileiro missionário, casou com ele, e hoje os dois estão aqui plantando essa igreja. Então, assim, isso conectou com o mundo, né? E São Paulo te chama para conectar com o mundo. Ela é uma cidade global, né? Então, você tem que, em São Paulo, entender que o desafio envolve as nações da Terra, que envolve o mundo. Então, é um corredor para o mundo. Estamos do lado do maior aeroporto de São Paulo, que é de Guarulhos, internacional, né? Chega gente de tudo que é lugar do mundo toda hora ali, e chega gente perdida. E hoje nós começamos, há 8 anos atrás, um trabalho com refugiados, tem até hoje, acolhemos refugiados, e hoje, várias vezes, já recebi telefonema do aeroporto para ir buscar imigrante perdido lá, o refugiado perdido, porque o pessoal do aeroporto já nos conhece. Já sabe, liga para vocês. Já.
A Acnur, que é o órgão da ONU, já ligou para a gente várias vezes. Olha, ajuda aqui, tem uma família, tem um mês que está aqui no aeroporto perdido, e a gente vai lá para buscar. Então hoje vocês não vão até os povos vêm a vocês. Eles vêm até nós. Ô Mauri, eu olho para São Paulo ainda, ao mesmo tempo que eu vejo algumas igrejas crescentes, vibrantes, pulsantes, pensando em evangelho, pensando em discipulado. Isso é a minha visão. Eu também enxergo muitas igrejas fragilizadas, que eu não sei se estão descontextualizadas, se estão talvez atrasadas, ou se perderam a vitalidade por alguma outra razão. Ou seja, igrejas que não estão saudáveis. E assim, a minha leitura é que esse número, pensando na nossa denominação, por exemplo, enquanto presbiterianos, são muitas. A minha leitura, pelo menos olhando assim de fora, é que são muitas igrejas. Numa conversa que a gente teve recentemente, até a gente estava almoçando junto, o ano passado, você falou do teu engajamento, do engajamento da Penha, para ajudar na revitalização de igrejas. Conta pra gente um pouquinho, cara, como é que tem sido esse engajamento teu, da Penha, nesse apoio, nessa parceria com igrejas em revitalização? Isso. Assim, eu fui ao longo desses anos, né, de envolvimento, caminhada de estudo do cristianismo global, né, existe uma fala, né, ao redor do mundo, da igreja tem 5 níveis de crescimento. O nível inicial, ou 5 níveis, né, em que as igrejas estão, o inicial é o declínio. O primeiro é o declínio, o segundo é o platô, né? Então nós temos muitas igrejas num platô ou num declínio. E a igreja que fica 6 anos, 7 anos num platô, ela tende a entrar depois em declínio. Peraí, começa pelo? Declínio. Tem igrejas que estão em declínio. Ok, depois, sequência? Platô, depois crescimento, depois multiplicação e o 5º nível é movimento. Tá, mas você disse que se ela ficar em torno No platô, 6 a 8 anos, ela entra em declínio. Por quê? Toda igreja perde membro. Pessoas morrem, pessoas mudam, são transferidas da empresa, pessoas brigam, aborrecem e saem da igreja. Sim, Ou seja, por vários motivos, toda igreja perde gente. Não tem nenhuma igreja que vai ficar todo mundo esperando Jesus voltar e... Não, vai morrer. Então, às vezes você tem uma igreja muito justinha ali, tem 50, 60 membros. Aí morre o presbítero mais importante. O dizimista mais forte ali da igreja morre. E aí? A igreja, ela via, assim, é um fiozinho muito fino quando a igreja fica no platô. Um detalhezinho, ela entra em declínio. Né? Então, nós temos um contingente muito grande de igrejas em declínio. E aí eu comecei a olhar, né, depois de estruturar melhor ali o trabalho da Igreja da Penha, eu comecei a ver isso no presbitério, que várias igrejas têm 50 membros e algumas caíram de 50, vivendo ali no platô, acabaram caindo para 20, 25 membros. E comecei a me deparar com igrejas que o presbitério vinha com a proposta de voltá-las à congregação. Aí eu entendi que nós podíamos ajudar essas igrejas adotando a igreja para fazer um processo de revitalização. Então, a primeira que apareceu assim no presbitério, eu propus ao presbitério que eu assumiria aquela igreja, a Penha assumiria aquela igreja. O pastor saiu, eles não tinham condições de pagar um novo pastor, eu disse, não precisa colocar um pastor. Como eu já estava com a equipe na Penha, falei, eu vou dispor um pastor da equipe para ficar responsável pela igreja e vamos reestruturar, vou treinar a liderança, eu faço o que eu fiz com a Penha, eu faço com a igreja que nós adotamos. Deixa aí um conselho, minha condição é que os presbíteros que ficaram lá aceitem essa subordinação ao conselho da Penha. Falou, nós vamos ajudar vocês, mas nós vamos dirigir vocês, se vocês toparem. E aí já tive, né, algumas experiências de fazer isso algumas vezes com algumas igrejas. A última que fizemos foi a Igreja da Vila Esperança, estava com 7 pessoas no culto domingo à noite. E devendo o salário do pastor de um ano que eles não podiam pagar inteiro, então todo ano sobrava uma beirada, todo mês, né, sobrava uma beirada, final do ano acumulou e tinha 13º e férias.
Aí o que eu propus para eles? Nós vamos acertar com o pastor e libera. O pastor estava enfermo, inclusive. Falei, nós acertamos com o pastor e assumimos a liderança de vocês. Vocês, como presbíteros, vão seguir nossa condução aqui como conselho. Destaquei um pastor auxiliar, destaquei um seminarista da igreja e ficamos ajudando. E logo quando fizemos isso, veio a pandemia. Aquela igreja ia fechar na pandemia. Eles não tinham fôlego para aguentar a pandemia. Para você ter ideia, nós fazíamos a transmissão. Eles não tinham nada de online, nós já tínhamos. Então, nós fazíamos a transmissão do templo, montamos uma estrutura numa salinha e transmitíamos o deles da nossa salinha. E aí a turma de louvor, nós fazia louvor aqui, fazia louvor corria lá, ajudava lá. E aí eu tinha um pastor, né, nós montamos uma equipe que ia para o templo. Aí a gente fazia culto aqui, fazia culto para eles lá também. Nós nem jogamos para que eles viessem para o nosso canal, porque senão matava a igreja. Acabava de matar, porque eles iam diluir dentro da penha. Então, nós mantivemos um canal para eles, criamos e fizemos. Assim que a pandemia, né, passou, aí nós voltamos para o trabalho presencial com eles. E mais tarde, hoje, tem um pastor que era seminarista da Penha, candidato ao Ministério da Penha. Quando terminou o processo, foi para lá, me mandou aqui, esse mês, um culto com 80 pessoas. Tinha 7 no domingo à noite, devendo dinheiro. Então, foi uma experiência, né? Essa foi a última, mas já fizemos isso com outras igrejas, outras 3. Mas nesse caso, ou em outros casos, existem alguns elementos de ação que são realizados, ou seja, não é o simples fato de colocar alguém, mas, quer dizer, isso é importante, mas houve algumas dinâmicas, algumas movimentações, neste ou em outros casos que você possa citar. O que foi feito? Uma das coisas que eu faço é isso, né? O que eu fiz lá na Penha, eu faço lá. Por exemplo, primeira coisa que eu entendo vital nesse processo, você tem que fazer o diagnóstico. Tem que entender o que está acontecendo. Tem que entender o que aconteceu. Porque nós temos um pressuposto equivocado. Quando você tem uma igreja em declínio, a turma que sobrou você entende que é o remanescente fiel. E às vezes é a turma da morte. É a turma que matou a igreja. Nem sempre quem sobrou eles são fiéis, mas... Fiéis na permanência, mas não essencialmente fiéis ao evangelho. Nas boas práticas de igreja lá atrás. É a turma encrenqueira, é a turma muito formal, muito apegado a coisas que não são importantes, né? Brigam por causa, assumem causas que não é a causa central do evangelho, brigam por valores que não são valores gerais, são gosto, é preferência. Então, por isso que é importante fazer o diagnóstico, para fazer aquele grupo que ficou enxergar por que a igreja está num processo de declínio. A cabeça deles é assim, está assim porque eles saíram. Mas eles não perguntam assim, por que eles saíram? Eles só dizem assim, eles saíram, a igreja ficou fraca. Não, mas por que eles saíram? Por que pastor não para nessa igreja? Por que tem toda hora divisão nessa igreja? Por que essa igreja, por que o povo que vem para cá briga tanto? Você tem que fazer diagnóstico. E aí, de repente, o cara precisa entender que, na verdade, o problema está com ele. Está com ele. Ele precisa entender que está com ele. E aí, entender as fraquezas daquela igreja, entender, né, as ameaças internas e externas, entender as oportunidades que a igreja está perdendo, entender as forças que ela tem, que ela está negligenciando, né? Então, a partir do diagnóstico é que nós podemos trabalhar. Primeiro, um grande exemplo de revitalização que nós temos na Bíblia é Éfeso. Éfeso, o Novo Testamento conta cerca de 50 anos de história de Éfeso, de sua plantação, a chamada de revitalização de Jesus, quando Jesus diz assim, você é ortodoxa, mas perdeu o amor. Volta ao primeiro amor. Volta lá. Vê onde você caiu. É isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Faça um autoexame. Faça o diagnóstico. Por que vocês estão doentes? Éfeso estava em declínio. Talvez ainda não no número de pessoas, mas já estava em declínio porque perdeu o amor. A primeira causa do declínio é a perda do amor. Você está amando a coisa errada. Às vezes as pessoas estão amando banco, estão amando mesa. Eu conheci um rapaz que
era de uma outra denominação e ele saiu da igreja dele porque teve uma briga, uma divisão na igreja por causa de um filtro. Uma pessoa doou um filtro que seria um bebedouro para a igreja e a briga era põe na porta do banheiro, põe na cozinha, fizeram uma assembleia e a igreja rachou. Ou seja, perderam o amor. Perderam o amor, estão amando outras coisas, entendeu? E isso é uma doença. As pessoas às vezes amam forma de culto. Tem briga clássica na nossa denominação por corinho e hino. Ou seja, a igreja perdeu o amor por Jesus. Eles amam o hino. Ou ama o corinho, o cântico novo. Ama o worship, ou ama o clássico. Eu não sei, assim, eu acho que a nossa crise e o que você está falando, para mim faz todo o sentido do mundo, né? Passar muito por aquela questão, talvez você vai lembrar o nome do livro, eu não vou lembrar agora, Forma e Essência. A gente briga por causa da forma, não por causa da essência. Você perde a perda do amor exatamente quando você deixa de amar, você deixa de viver a essência, o amor a Jesus, o amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, ao irmão como a mim mesmo. A igreja deixa de amar. Eu prefiro, eu gosto mais daquele banco da igreja do que aquele irmão. Se aquele irmão tirar o banco, eu fico de mal dele, eu brigo com o irmão por causa de forma de culto. Perdeu o primeiro amor. O primeiro amor, a gente costuma entender que primeiro amor é só o amor do início da conversão. Não, o primeiro amor é o amor do primeiro lugar. É o primeiro amor, é o amor maior, é o amor principal. O amor do reino. O amor do reino. A gente sempre lê Jesus falando com Éfeso pensando que é o amor da conversão, né? Não, o primeiro amor é o amor principal. Prioritário. A Deus sobre todas as coisas. Ao próximo como a mim mesmo. Às vezes eu até não gosto, mas o meu irmão gosta. Isso não é casamento? Eu nem gosto, mas a minha esposa gosta, eu passo a gostar porque ela gosta. Por quê? Eu não gosto daquilo, mas gosto dela. Eu amo a minha esposa, então. A igreja perde isso. Aí vira briga, vira disputa, a turma sai. Quem sai deixou de amar e às vezes quem ficou também deixou de amar. Porque ele está amando o que ele está preservando, mas aquilo que ele preserva tem a ver com a essência? Não. E é tão engraçado porque, na verdade, é muito parecido com um casamento mesmo, né? É, muito. Você esquece a aliança que você tem e começa a brigar porque um quer o papel higiênico saindo por cima, outro quer saindo por baixo. É exatamente isso. É isso. E aí você perde a essência, a razão pela qual a coisa deveria acontecer e existir. E começa a se preocupar com detalhes que são, assim, nem secundários eles não são. São, vou lá... quartenários, centenários, é coisa lá do final da fila, mas aí vira uma coisa prioritária, né? E aí a missão se perde, não evangeliza, não ora, não tem vigor na vida de oração, não tem fervor durante o culto, é um culto de fiscalização para ver o que o outro faz, se o outro levanta a mão, se canta e se ficou calado quando cantou o hino, cantou o cântico, mas não cantou o hino, se vem na escola dominical, só vem no culto à noite, e começa a brigar por essas coisas, ou seja, não tem ninguém sofrendo pela fidelidade na missão, não tem ninguém sofrendo, orando para trazer visitantes ao culto, não tem ninguém... Então, assim, quando nós conseguimos fazer essa virada de chave nesse grupo, aí ele começa a priorizar a missão, porque aí ele está amando o Senhor. Aí ele está amando o próximo. Se ele ama o próximo, nós vamos pregar. Nós vamos trazer gente para a igreja. Nós vamos deixar de ser uma igreja indiferente ao visitante ou até hostil ao visitante, que muitas são. Nós vamos ser uma igreja acolhedora, receptiva ao visitante. Então a gente vira essa chave. Você precisa amar gente, precisa amar pessoas. Chegou alguém, abraça, acolhe bem. E aí vai. Aí você consegue estruturar toda, vamos dizer assim, usar aqui um termo não tão adequado, a esteira de produção da igreja, né? Receber bem o visitante, uma boa música, uma boa pregação, um ambiente saudável, um ambiente de comunhão. Aí ela vira o refúgio. Que quem vem... Quem vem da cidade cansada encontra de fato um local de descanso. Encontra um lugar de descanso, de amizade, de verdade, de amor. Então, isso cura essas pessoas. Elas começam a ir. Pasme você, eu já te conheço há 10 anos já. Isso. Foi quando nós nos encontramos no mestrado. Uma coisa que chama minha atenção é que você é um cara que
está sempre falando de projeto, estamos fazendo, estamos sonhando, estamos estudando, sempre falou de projeto. Não sei se alguém te disse isso, mas essa é a minha leitura, né? Desde que eu te conheço, sempre ouço você falar de coisas... É o cara que olha para frente, está olhando para frente, né? Tendo passados esses anos já de Penha, tendo passado esses anos já de São Paulo, o que te encanta olhando para frente? O que te encanta entre São Paulo, Penha e missão da igreja? Olha, o que me encanta muito é fortalecimento e o crescimento da igreja. Isso me move, porque eu não olho para dentro, eu olho para fora. Eu não costumo mensurar o meu êxito por quantas pessoas eu tenho dentro da igreja hoje. Eu mensuro o meu desafio por quanta gente está fora da igreja hoje ainda, pelo que ainda tem para fazer. Para quantos lugares ainda o evangelho não chegou como precisava chegar. Então, a missão me arde, a missão me move. Tem muito ainda a ser feito. Tem muita gente dentro da igreja, mas tem muita vaga ainda. Tem muita gente lá fora ainda. Então, meu olhar está lá, para fora, para o tanto de gente que eu tenho que alcançar. E quanto pior o mundo fica, mais eu entendo que o desafio da igreja é maior, que intensificou a chamada da missão. Como diz o texto de Atos dos Apóstolos, ainda tem muita gente nessa cidade. Ainda tem. E quando eu olho para São Paulo, quase 22 milhões de pessoas na grande São Paulo, eu falo, Deus, tem gente demais. Eu entro no metrô e falo, Deus, isso aqui podia ser na porta da igreja. Toda vez que eu passo na Sé, 6 horas da manhã, eu falo, Deus, a igreja devia ser igual a isso aqui. De gente chegando, saindo, abre a porta do metrô, todo mundo empurra um ao outro para dentro. Então, tem espaço. Eu falo, Deus, nós somos longe disso aqui na igreja, e o lugar que devia ter gente assim, se acotovelando, era na igreja. Então, eu trabalho com esse olhar lá para fora, para puxar para dentro. Isso me move, isso está em alta dentro do meu coração, eu acredito e oro e quero morrer com isso dentro da alma. E continua sonhando. Continuo sonhando, continuo olhando para fora, e os projetos sempre têm a ver em como colocar mais gente para dentro. Cara, que papo bom. Papo bom, Mauri. Papo bom demais. Você que está acompanhando a gente, acho que tem muita coisa para extrair desse pouco tempo de conversa. Mas, assim, eu vou dizer para você que eu vou depois assistir a nossa conversa. Quero sublinhar algumas coisas. Quero trazer algumas coisas, porque, assim, a gente ouviu aqui de você coisas preciosas, né? Antes de te agradecer, eu quero só reforçar com você que está acompanhando a gente nossa primeira conferência nos dias 24 e 25 de outubro em Paulínia, a chamada Imersão, primeira conferência Revitalize, onde nós vamos falar sobre vitalidade e missão. Acompanha lá no Instagram, segue no Instagram, Revitalize_Inspirando Igreja. E agora quero aqui agradecer a Mauri por esse tempo precioso. A Mauri aproveitou o tempo de viagem, segue daqui agora para Águas de Lindóia. Conferência da APECOM. Isso. É isso aí? Aquela cidadezinha feinha, que é Águas de Lindóia. Chato. O friozinho que nós estamos nesse período aqui. É lindo lá, né? Maravilhoso. E o Congresso da APECOM tem sido bênção para a nossa denominação. Vamos lá. E prazer muito grande estar aqui com esse querido amigo de mestrado. Tem colega de mestrado, mas nós somos mais do que isso, né? Valeu, aqueles Mauri. Papos, aqueles cafés são assim... Preciosos. Café de padaria nas esquinas de São Paulo. Ali... Pingadão com pão na chapa. Pingadão, aquele pão na chapa, um pãozinho de queijo. Coisa boa, cada papo precioso, inspirador. Valeu, Mauri. Obrigado por ter aceito o convite. E eu quero agradecer você que ficou com a gente até agora. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E eu encontro você no próximo episódio.